Certo, vamos desempacotar isso. Vamos imaginar a seguinte cena: acionar todo o Código Penal e movimentar a engrenagem inteira do judiciário para processar a Apple simplesmente porque a empresa se recusa a lançar um iPhone de uma cor inédita. Nossa, isso soa cômico, né? Quase como um delírio, na verdade. Totalmente. Mas é exatamente esse tipo de cenário absurdo que esconde a chave para dominar as regras mais complexas do direito processual penal. Porque quando a gente entende por que um juiz rejeitaria esse caso na mesma hora, o que parece um emaranhado de regras começa a fazer um sentido cristalino. Com certeza. O que é fascinante aqui é que o direito, na sua essência, tenta criar uma malha de proteção, sabe? Para que o Estado não cometa abusos e, claro, para que o cidadão não use a máquina pública para caprichos infundados. Exato. Quando um caso esdrúxulo como esse do celular entra em pauta, ele esbarra direto no que a gente chama de falta de possibilidade jurídica do pedido e também na ausência de legitimidade. O sistema tem portas e nem toda chave abre essas portas. E o nosso objetivo neste mergulho profundo de hoje é justamente mapear todas essas portas. Essa é uma revisão estratégica, bem cirúrgica e completa para a segunda avaliação oficial do 7º semestre de Direito. E o material que a gente tem em mãos hoje é ouro puro. Ouro puro. Estamos usando as gravações de aulas e os resumos fantásticos da professora Isabela Prestes. Então a missão é organizar esse mar de conceitos de forma muito lógica. A gente vai focar em processo penal, jurisprudências quentes, pacote anticrime, ritos procedimentais, tudo para que quem escuta consiga gabaritar sem se sentir sufocado por jargões. A abordagem mais produtiva para esse volume todo de informação é entender o porquê das coisas. O porquê histórico e lógico de cada lei, porque a memorização mecânica ela falha na hora da prova, especialmente num caso prático. Falha muito. Então vamos começar essa desconstrução pelo momento em que o atrito entre o Estado e o cidadão atinge o nível máximo, que é a restrição de liberdade antes mesmo de existir um processo formal. Ao famoso território das prisões cautelares. Exatamente. E aqui, a prisão temporária e a prisão preventiva costumam dar uma dor de cabeça enorme. O pessoal confunde, acha que é sinônimo, quando na verdade elas operam em lógicas quase que opostas, né? Sim, a confusão rola porque ambas são prisões provisórias, ou seja, decretadas sem que exista uma condenação transitada em julgado. Mas a finalidade de cada uma é o que separa as duas drasticamente. Qualquer prisão antes da sentença definitiva é pautada pelo princípio da ultima ratio. É a última cartada do Estado, sabe? Jamais pode ser uma antecipação de pena, porque senão fere de morte o princípio da presunção de inocência. Para visualizar isso de um jeito bem prático, tem aquela analogia da aula que eu acho brilhante, a da lupa e do escudo. Esse é excelente. Né? A prisão temporária é a lupa do investigador. Ela tem um prazo curtíssimo, contado no relógio ali, a regra é de 5 dias, ou 30 dias, se for crime hediondo, e serve exclusivamente para proteger o inquérito policial. É o momento de coleta de provas. Isso. Se o suspeito está solto, destruindo documentos, intimidando testemunha, o delegado pede essa lupa. Aí o tempo acaba, a lupa é guardada e o sujeito precisa ser solto, a menos que a prisão mude de natureza. Já a preventiva é um escudo. Exato, um escudo. E o que torna esse escudo viável são os requisitos. A preventiva não olha só para a investigação. Ela protege o andamento do processo como um todo, resguarda a ordem pública, a ordem econômica e garante a aplicação da lei penal no futuro. E para erguer esse escudo, precisa de base, né? Com certeza. Exige-se a demonstração do fumus comissi delicti, que basicamente é a prova de que o crime existiu e indícios de quem foi o autor. E, ao mesmo tempo, tem que provar o periculum libertatis, que é o risco real que a liberdade daquela pessoa representa para a sociedade ou para o processo. E aqui entra um ponto nevrálgico sobre a preventiva, que é chover na horta das pegadinhas de prova. Ao contrário da temporária, a preventiva não nasce com um prazo de validade carimbado, certo? O juiz não diz preventiva por 30 dias. Não, de forma alguma. Não tem esse carimbo. Mas aí vem a dúvida cruel. Se não tem prazo, o sujeito pode ficar lá esquecido para sempre, aguardando um julgamento. Essa é uma ótima pergunta. E aí entra a grande inovação do pacote anticrime,
A Lei 13.964 de 2019. Ela criou um mecanismo de revisão obrigatória. A cada 90 dias, o juiz precisa revisar se aquela prisão ainda é necessária. Nossa, e isso rendeu um dos debates mais quentes da jurisprudência recente. Aquele caso emblemático do então ministro Marco Aurélio no STF. Nossa, sim. Esse caso é um prato cheio para bancas examinadoras. O que aconteceu foi que o prazo de 90 dias estourou e o juiz lá de baixo não renovou a justificativa. Aí o ministro Marco Aurélio deu um habeas corpus, entendendo que essa omissão tornava a prisão automaticamente legal. O que resultou na soltura de um cara apontado como líder de uma organização criminosa gigante. Exatamente. E gerou um pânico generalizado no sistema judiciário. Porque, vamos ser sinceros, a realidade das varas criminais no Brasil é um acúmulo brutal. Se o relaxamento fosse automático no dia 91, a gente teria um efeito dominó de solturas por simples lentidão de cartório. Foi um caos. Tanto que o plenário do STF precisou intervir rapidinho para fixar um entendimento que equilibrasse a lei e a realidade prática. Igual foi a tese. A tese firmada foi que o fim dos 90 dias não gera a revogação automática da prisão preventiva. O que rola é que o juiz passa a ser cobrado, até por instâncias superiores, a reavaliar aquilo com urgência. A ilegalidade não é um gatilho de soltura imediata em casos muito graves, mas o dever de fundamentar virou uma obrigação total. O sistema se ajustando. E falando em inovações que mudaram a vida do juiz, tem aquela proibição de decretar prisão preventiva de ofício. Antigamente, o juiz estava lá lendo o processo, via um risco e, mandava prender por conta própria. Sim, e hoje isso é expressamente vedado. É a súmula do STJ. O juiz não pode mais agir de ofício. Ele precisa que o Ministério Público ou a autoridade policial façam o pedido. E se a gente conectar isso com a visão geral do sistema, faz todo sentido, né? Muito sentido. Isso consolida o sistema penal acusatório no Brasil. Num sistema assim, as funções de investigar, acusar, defender e julgar não podem se misturar. Se o juiz decreta a prisão sem ninguém pedir, ele sai da cadeira de árbitro imparcial e desce para a arena. Vira meio que acusador. O juiz tem que ser o garantidor de direitos. E essa postura de garantidor fica muito nítida nas audiências de custódia. Quando rola um flagrante, o relógio começa a correr. Em até 24 horas, a pessoa presa tem que ser apresentada ao juiz. E o detalhe moderno, que com certeza vai estar nas avaliações, é a consolidação da videoconferência para esse ato. É a tecnologia entrando forte no processo penal. A audiência de custódia opera como um filtro primário, sabe? É aquele contato ali, mesmo que por tela, que permite ao juiz frear um abuso de poder logo na captura. Ele pode relaxar a prisão se for ilegal, conceder liberdade provisória ou, se tiver o pedido, converter em preventiva. Perfeito, o que nos leva direto para o próximo passo. A fase de investigação termina e o Estado precisa decidir se formaliza a acusação ou não. Saímos das cautelares e entramos na ação penal. E tem travas muito rígidas para essa máquina ligar. Com certeza, o judiciário não se move por suposições. Antes de olhar se o réu é culpado, o juiz avalia as condições genéricas da ação: legitimidade, interesse processual, a possibilidade jurídica do pedido e a famosa justa causa. E a justa causa que barra as aventuras jurídicas. O juiz precisa encontrar a materialidade, que é a prova de que o crime existiu, e indícios suficientes de autoria. Se o MP diz, achamos que o fulano desviou dinheiro, mas depois a gente procura o extrato, a ação nasce morta, né? Nasce completamente morta. Falta justa causa. Trancar uma ação por falta de justa causa protege o cidadão. Responder a um processo criminal é um fardo gigantesco. O Estado não pode fazer a pessoa passar por isso sem ter um mínimo de provas antes. Certo. Superada essa barreira, a gente precisa saber quem é o dono da ação penal. A regra geral do Código Penal é que a ação seja pública e incondicionada. Ou seja, o Ministério Público é o chefe, não depende de autorização de ninguém. E a peça que o promotor usa é a denúncia. Exato. O crime é uma ofensa à sociedade, mas a lei cria exceções. Tem crimes em que expor o processo causa mais dor à vítima do que o próprio crime. Aí entra a ação penal pública condicionada à representação.
O MP ainda é o titular, mas fica de mãos atadas até a vítima dar o sinal verde. E tem o cenário onde o Ministério Público nem é o titular, que é a ação penal privada. Nela, o próprio ofendido inicia o processo. E a peça não é a denúncia, é a queixa-crime. E aqui a gente precisa parar e dar aquele alerta gigantesco da aula. Nossa, por favor, isso é fundamental. Nunca, em hipótese alguma no mundo jurídico, diga que alguém foi prestar queixa na delegacia. Na delegacia a gente comunica um fato, faz um BO. Queixa-crime é uma petição técnica para o juiz para iniciar uma ação privada, tipo calúnia e difamação. Falar queixa na delegacia destrói qualquer credibilidade técnica na hora de uma prova discursiva, por exemplo. E já que estamos falando de técnica, tem dois conceitos que as bancas amam: condição de procedibilidade e condição de prosseguibilidade. Ah, dica do sorvete com açaí. Essa dica da professora é genial para entender a diferença de tempo entre elas. Sim, a analogia resolve o mistério cronológico. Imagina chegar numa loja de açaí. Para montarem o seu copo, tem uma exigência prévia: escolher o tamanho e pagar. Isso é a condição de procedibilidade. No direito, se o crime exige representação da vítima, o promotor nem pode oferecer a denúncia sem esse pagamento prévio. É a chave para começar. Aí imagina que você já está lá tomando o açaí, de repente a loja muda a regra e diz que, a partir de agora, para continuar comendo nas mesas, tem que mostrar a identidade. Você tem que parar de comer. A nova regra é uma condição de prosseguibilidade. E a gente viu isso acontecer na prática no direito penal real, com o crime de estelionato. Até pouco tempo, o estelionato era de ação pública incondicionada. O MP ia direto. Aí a lei mudou e virou condicionada à representação. No meio do jogo. Exato. Para os processos que já estavam andando, o juiz não anulou tudo. Ele paralisou e chamou a vítima. Tipo, a senhora quer representar para a gente prosseguir? Isso é condição de prosseguibilidade. O processo engessa até a exigência ser cumprida. Muito claro. Agora aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem uma figura que parece quebrar essas regras de titularidade: a ação penal privada subsidiária da pública. É um crime que o MP devia atuar, mas um particular, a vítima, vai lá, faz a queixa-crime e toma a frente. É um instituto muito curioso mesmo. Mas espera aí, o Ministério Público tem o dever de agir pelo princípio da obrigatoriedade. Como é que o sistema deixa um particular simplesmente assumir as rédeas? Isso não é admitir que o Estado falhou? Olha, parece uma usurpação, mas não é. Essa ação só existe quando o Ministério Público fica inerte. Ele perde o prazo. Se o prazo acaba e o promotor não acusa, não pede diligência e não arquiva, ele entrou em inércia. É uma válvula de escape da Constituição, para a vítima não ficar refém dessa lerdeza do Estado. Entendi. Mas a vítima vira dona absoluta do processo e o promotor perde o caso? Absolutamente não. O crime continua sendo público. O MP vira fiscal da lei. E se a vítima que assumiu as rédeas for negligente, começar a faltar em audiência, o promotor retoma a titularidade. O sistema não deixa a falha de prazo virar impunidade. Uau! Bom, toda essa mecânica estrutura o procedimento comum. Mas tem crimes tão sensíveis, como os dolosos contra a vida, que ganham um rito à parte, que é o tribunal do júri. Homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ao suicídio. O júri é um universo à parte. E a marca registrada dele é o rito bifásico. É dividido em duas grandes fases. A primeira é técnica, com o juiz togado, e a segunda é o plenário, com os jurados, o conselho de sentença. E aí eu faço o papel de advogado do diabo. Para que duas fases? O nosso processo já é lento. Não seria muito mais rápido mandar quem é acusado de homicídio direto para os jurados decidirem? Isso levanta uma questão importantíssima. A primeira fase é uma trava de segurança vital do sistema democrático. Mandar alguém para um júri popular é expor essa pessoa a um julgamento por juízes leigos, que julgam por íntima convicção. Eles votam sim ou não secretamente. Não precisam escrever uma linha para justificar por que estão condenando. É um poder quase absoluto nas mãos de 7 pessoas comuns. Exatamente. O Estado não pode jogar alguém aos leões do julgamento popular sem um controle prévio. Essa primeira fase, o iudicio accusationis, é o filtro.
O juiz confirma se tem materialidade e indícios robustos antes de permitir essa exposição. E no fim dessa fase, o juiz tem 4 caminhos, né? Se tem prova e indício, ele dá a pronúncia, que não é dizer que a pessoa é culpada, mas que tem fumaça suficiente para a sociedade julgar. Isso, manda para a segunda fase. Mas se a prova for fraca, sem indício apontando para o réu, ele dá a impronúncia. O processo meio que entra numa geladeira. Agora, se fica claro, cristalino, que foi legítima defesa ou que o crime não existiu, aí ele dá a absolvição sumária. E a quarta opção é a desclassificação, quando ele nota que teve a morte, mas não teve intenção de matar. Um homicídio culposo, de trânsito, por exemplo. Aí ele tira do júri e manda para o juiz comum. Perfeito. O juiz age como um filtro mesmo. É uma engenharia fascinante. Bom, amarrando tudo que a gente viu, fica nítido que dominar esses detalhes é o que forma um profissional preparado. Lembrem dos prazos das cautelares, da impossibilidade de prisão preventiva de ofício. E da diferença gigante entre denúncia e queixa-crime. Além desse papel de filtro da primeira fase do júri. A gente falou de como o processo está mais tecnológico. Videoconferência na custódia, velocidade digital. A tecnologia tentando domar o volume de processos. Exato. Mas aí a gente chega na segunda fase do júri, o iudicium causa, que é essencialmente um teatro humano de persuasão, suor, emoção. Será que no futuro a frieza das telas e da tecnologia vai tentar substituir essa retórica calorosa do plenário? Ou o julgamento da vida humana vai continuar sendo para sempre esse reduto imperfeito e analógico? É um paradoxo e tanto para se pensar. Um excelente estudo para a prova, continuem revisando as fontes e até a próxima.